Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que você acessar essa videoaula ou essa palestra. Na verdade, a proposta inicial partiu de um diálogo com um grupo de ex-alunos que mantemos no WhatsApp. E eles propuseram, nesse momento de isolamento social, ler alguns livros do Michel Foucault e do George Canguilhem. Como esse é um período em que podemos repensar uma série de questões, entre elas o modo como convivemos com a nossa família, as discussões econômicas que estão em voga, a proteção da pessoa por meio do isolamento social, surgiu a proposta de falar um pouco sobre a administração dos corpos. Então eu convido você, nesse momento, a refletir um pouquinho sobre essa questão biopolítica, né? A administração do corpo, a administração dos corpos. Em primeiro momento, eu acredito ser significativo a gente pensar sobre corpo. E eu vou trabalhar esse tema, administração do corpo, dos corpos, a partir de 3 autores que eu particularmente gosto bastante. Um deles é o Michel Foucault, uma outra autora é a Judith Butler, e um outro autor, o Edward Said. Eu fiz algumas anotações aqui no caderninho, só para ter uma sequência de abordagem temática, né? Também para eu não me perder nas ideias, porque são muitas coisas. E esse assunto é extenso, então óbvio que eu não quero também esgotar o assunto, mas provocar uma certa reflexão sobre isso nesse momento político. Em primeiro momento, é importante a gente pensar sobre o corpo, né? E tem uma filósofa, uma autora, que trouxe uma definição muito rica sobre corpo, que é a Marcia Tiburi, feminista, filósofa, professora universitária, romancista, contista, ativista. Ela diz em um de seus livros que o corpo é aquilo que somos em matéria e símbolo. Isso é bastante significativo, porque o corpo não é só essa massa, como foi definida por Foucault em O Nascimento da Clínica, constituída por vasos e fluidos. O corpo não é somente aquilo que se constitui anatomicamente. Embora Foucault tenha dito isso, ele mesmo, em um outro texto dele, aliás, eu acho que eu tenho ele aqui, só um momento. Encontrei. O corpo tópico e as heterotopias. Ele, nesse texto, ele também diz que tudo aquilo que eu adiciono ao meu corpo é meu corpo, constitui meu corpo, compõe a minha pele, pertence à construção subjetiva que eu faço desse corpo. Quando o Foucault fala isso, só para entender um pouquinho, porque se você é da área da educação e estudou um pouco de fenomenologia, o Maurice de Merleau-Ponty também vai dizer que tudo aquilo que eu uso como meio de funcionalidade corporal é meu corpo estendido, mas não é a isso que o Michel Foucault faz referência. O Foucault quer dizer que, inclusive ele cita isso, né? Tiara, ornamento, tatuagem, a partir do momento que eu coloco no meu corpo, passa a ser meu corpo, porque antes de ser um ornamento, é uma atividade cultural.
Entende? O que leva uma mulher, de repente, a prender o cabelo com uma tiara? O que leva uma pessoa, seja ele homem, seja ela mulher, não é? A fazer uma tatuagem no corpo? O que leva um homem a acreditar que ele é o macho supremo? O que leva uma mulher a acreditar que ela tem papéis pré-determinados? Não estou dizendo que ainda hoje isso aconteça, embora possa acontecer. Mas para entender tudo aquilo que eu agrego ao meu corpo, segundo Michel Foucault, eu agrego não só enquanto matéria, né? Mas é um elemento cultural agregado, é um valor que subjetivamente eu tenho comigo. E a Marcia Tiburi, ela traz essa proposta de pensar o corpo. O corpo não é aquilo que se limita apenas a essa matéria orgânica. O corpo é aquilo que somos em matéria e símbolo. É bastante interessante a gente pensar nessa questão simbólica que constitui o nosso corpo, porque inclusive o momento em que esse corpo ele se torna uma peça inanimada, segundo a sua religiosidade ou a inexistência de uma religiosidade, esse corpo passa por rituais diversos, né? Um momento de despedida, um momento de observação, de análise do que aquele corpo significa. Então o nosso corpo de fato ele é formado por uma significância material, ao mesmo tempo que simbólica, ainda que esse simbólico se materialize. Bom, pensando então, a partir dessa proposta, que o corpo é aquilo que somos em matéria e símbolo, é possível pensar como, a partir do século XIX, se construiu uma governança ou uma administração dos corpos. Se você já leu um autor, ou já ouviu falar dele, ou tiver curiosidade de buscá-lo aí no seu buscador, um autor chamado Louis Althusser, ele vai falar sobre os aparelhos ideológicos do Estado. É significativo também a gente entender o que é aparelho, né? Aparelho é tudo aquilo que altera, que modifica o comportamento humano. Então, a partir do momento em que eu tenho uma máquina e essa máquina é operada e ela altera o meu comportamento humano na instância, em nível cultural, essa máquina não é apenas uma máquina, ela é também um aparelho. Esse aparelho, ele pode ser uma máquina, mas esse aparelho também pode ser ideológico. Então, tudo aquilo que entra em ação para alterar o meu comportamento vai ser um aparelho. Tem um aparelho material e tem um aparelho ideológico. Podemos pensar que é substancial, né, para o sistema de governança dos corpos, para a administração dos corpos, que os aparelhos ideológicos estejam sempre ativos. E aí podemos pensar quais são esses aparelhos ideológicos a partir de uma concepção do Louis Althusser. A escola é um aparelho ideológico. A família é um aparelho ideológico. Algumas pessoas dizem que as religiões são aparelhos ideológicos, outras pessoas discordam. Quando digo pessoas, antropólogos, sociólogos, né, cientistas políticos. Eu ainda penso sobre essa questão, né? Será que as instituições religiosas são aparelhos ideológicos? Elas alteram o comportamento? Pode ser que sim, pode ser que não, porque muitas vezes a religião em si, ela tem uma autogovernança, né? E isso provoca uma série de problemas, porque nem sempre a sua prática religiosa está subordinada ao poder do Estado, embora o Estado fiscalize possíveis exageros, se isso ocorrer dentro de um ritual religioso ou de um possível ato de fé. Mas como existe uma certa autonomia em nível de gestão desse comportamento, eu acredito que a gente poderia pensar, embora essa palavra seja delicada, embora essa palavra crie uma polêmica, e não quero que você se entristeça se você for um religioso, uma religiosa, eu acredito que seja muito mais um ato de alienação, propriamente dito, do que de fato um aparelho ideológico, né? Para o Althusser,
Além dos aparelhos ideológicos, existe o aparelho repressor, ou seja, quando o Estado não consegue, por meio de uma administração dos corpos de um sistema de governança, controlar a ordem, normatizar a sociedade, entra em cena os aparelhos repressores do Estado, que, por exemplo, a polícia, né? É bastante interessante. As pessoas acham que a polícia ela existe para proteger o cidadão. Não, a polícia ela protege o Estado, ela mantém a ordem do Estado. A ponto de que, se você, por exemplo, é um professor, está trabalhando no seu cotidiano e naquele momento você precisa da intervenção policial, se você está mantendo a ordem do Estado por meio da sua prática profissional, a polícia te protege. A partir do momento que você faz greve e atua contra o poder do Estado, a polícia te reprime. Então, para compreender um pouquinho, né, nós temos aí em ação os aparelhos ideológicos do Estado e os aparelhos repressores do Estado. Embora eu tenha citado o Luiz Althusser, óbvio que quem mais divulgou esse conceito de aparelho foi o Michel Foucault, né, em um de seus livros, Microfísica do Poder, O Nascimento da Biopolítica e Vigiar e Punir. Entretanto, também é abordado por George Agamben, né? Então são autores aí que desdobraram esse conceito proposto e depois analisado por Luiz Althusser. Se eu entendo o que significa aparelho, né, como é que isso entra em prática? Como é que o sistema de governança ele se dá na prática? Olha, não seria possível eu manter a ordem de um país, não seria possível eu manter a normatividade de um país se eu não tivesse esses aparelhos ideológicos do Estado funcionando de forma bastante consistente. E isso o século XIX, por meio da Revolução Industrial, conseguiu fazer por muito tempo, né? Então entra em ação, por exemplo, pense assim, né? Você tem uma ordem no Estado que se concebe como um juízo moral, se torna o valor de uma nação. O casamento monogâmico, a heterossexualidade como forma sadia da prática, constituição da família, o trabalho como legítimo, né, e essencial para a dignidade humana, entre outros valores. Só isso não basta, né? É preciso que a escola, como um aparelho ideológico do Estado, ou seja, como algo que altera o comportamento humano, entre em ação e reafirme esses valores. Também não basta somente que a escola faça isso. É necessário que a família, como um aparelho ideológico do Estado, esteja antenada, sincronizada com esses valores e traga esses valores para dentro da sua casa, para dentro da sua propriedade. Então, no momento em que a família faz uso e gozo de sua propriedade privada, dentro daquele território privado, ela mantém ativos esses valores que foram se desencadeando por meio de todos esses aparelhos ideológicos. A ponto desses aparelhos ideológicos conseguirem formar o sujeito, né? E a concepção de sujeito que eu trago aqui também é a concepção de Michel Foucault. Michel Foucault, ele propõe pensar o sujeito a partir daquela pessoa que está sujeitada ao discurso de poder. Então pense, né? A partir do momento que existe um discurso normativo e você vai introspectando esse discurso por uma série de narrativas feitas na instância do Estado, narrativas feitas que se reproduzem, se desencadeiam na escola, narrativas que se reproduzem e se desencadeiam dentro da família, narrativas que podem ser desencadeadas também, né, por meio e reproduzidas por meio de ações religiosas. Você tem a formação desse sujeito. Todo esse discurso, que depois vai se desencadeando por meio de narrativas, ele é também supervisionado, óbvio, e controlado por meio do poder jurídico, aquilo que pode ser dito, como pode ser dito e quando pode ser dito. É bastante interessante, né? Hoje em dia é uma prática muito comum as pessoas falarem sobre empoderamento.
O empoderamento é exatamente quando eu tenho consciência de mim, quando você tem consciência de si, e a partir dessa consciência, enquanto ser humano cultural e histórico, você diz, você tirou a minha voz, mas eu quero tomar posse dessa voz e falar de onde eu venho. Ou seja, se a periferia dentro desse sistema fechado de governança não tinha voz na sociedade, o empoderamento da sua consciência, do seu estado, faz com que você agora exija o seu direito de voz. Se as mulheres durante muito tempo, nesse sistema de governança patriarcal e machista, durante muito tempo foram silenciadas, é a partir desse momento que, como uma atividade também feminista, elas dizem, espera, você não pode decidir pelo meu corpo, você não vive as experiências que eu vivo, você não sabe o que é ser uma mulher numa sociedade patriarcal e machista, mas eu sei e quero a minha voz, quero ter direito da minha voz, eu falo a partir deste lugar. Os homossexuais, não é? As transexuais, o negro. E eu trago como exemplo, embora eu não tenha citado esse autor, o Theodore Zaidan, ele tem um trecho que, para você entender o que é esse sistema de governança e o que é a partir de onde eu falo, né? Ele fala sobre a mulher norte-americana, negra e homossexual. E ele vai dizer o seguinte, olha quantas camadas existem, e aí eu faço referência de novo a Marcia Tiburi, o corpo é aquilo que somos em matéria e símbolo. Quantas camadas existem nesse corpo para que ele tenha um direito legítimo dentro de uma sociedade. No período em que, nos Estados Unidos, a mulher não tinha direito ao voto e à voz, essa senhora não tinha direito porque ela era mulher. No momento em que a mulher passou a ter direito a voto e a voz, ela continuou não tendo direito porque ela era mulher, mas ela era negra. No momento em que o negro passou a ter direito na sociedade estadunidense, ela continuou não tendo seus direitos e sua voz porque ela era mulher, era negra e era homossexual. Então entenda, ao longo da história, para que ela tivesse seu direito e sua voz, ela precisou que o Estado reconhecesse o direito da mulher, do negro e do homossexual. Essa questão nos remete à construção das identidades. O que são as identidades? A identidade é exatamente esse plano simbólico, citado pela Marcia Tiburi e pelo Michel Foucault, que nos constitui enquanto sujeito, e que nos constitui porque estamos sujeitados ao discurso de poder. O Foucault, em Microfísica do Poder, ele não fala quase de identidade, né? Mas em Microfísica do Poder ele fala que a identidade nos remete a uma busca vazia. Porque o que é a identidade? A identidade é categoria de luta, né? É a partir dela que eu fixo o meu lugar na sociedade, ou é a partir dela, por meio de um coletivo, que eu luto para ter o meu direito, a minha dignidade na sociedade. Inclusive, quando eu falo sobre dignidade, né, as pessoas falam, você levanta a bandeira LGBTQIA, você fala sobre a pessoa com deficiência. Eu tenho muita dificuldade em usar o termo pessoa com deficiência e vou explicar por quê, né? A deficiência ela é bioecológica. Estudos atuais indicam que o ambiente é deficiente, não a pessoa. Então não é uma pessoa com deficiência, mas seria mais prudente fazer uso de uma pessoa que depende de um ambiente deficiente. Né? Se eu começo a observar o ambiente e percebo o quanto ele acolhe ou não a diversidade humana, eu começo a perceber que a pessoa não é uma pessoa com deficiência, mas o ambiente no qual ela está inserida é que está deficitário às necessidades dela. E também não vou falar de necessidade especial, mas de necessidade humana, né? Mobilidade, acesso à informação, tudo isso são necessidades humanas e não necessidades especiais. Embora essas necessidades possam acontecer por meio de formas diversas, ainda assim elas atendem às necessidades humanas. Por isso eu sempre falo sobre dignidade à diversidade.
para desconstruir essa questão, né, de subjetividade formada a partir de um discurso pré-fixado. Mas vamos lá, mas essas identidades existem, né? E elas marcam as pessoas. Então pensem que esses discursos que se constroem, se desdobram em narrativas, e essas narrativas são proferidas pela escola, pelo Estado, pela escola, pela religião, pela família. E elas nos constituem. Nós vamos nos formando, nos reconhecendo como pessoa a partir desses discursos, e em dado momento é possível absorvê-los, solidificá-los ou questioná-los, né? E formar uma contra-identidade que o Bauman, por exemplo, vai chamar de diferença. Bom, só essa questão de identidade e diferença daria um outro momento e a gente vai falar sobre isso depois. Para entender, né? A administração dos corpos. O corpo é formado de forma simbólica e de forma material, ou seja, existem sistemas que permitem que esse corpo seja administrado no seu processo formativo, de fato, né? Que culmina então nessas identidades. E essas identidades constituem a nossa subjetividade, formando a consciência do sujeito. Olha só, a subjetividade é aquilo que eu vou subjetivando, vou introspectando a ponto de construir o meu grau de inteligência, né? Eu gosto muito dessa palavra inteligência, porque inteligência... Uma vez uma aluna perguntou para mim, professor, existem pessoas mais ou menos inteligentes? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque eu fico pensando, eu gosto muito de leitura e gosto muito de leitura difícil. É um desafio, mas eu penso muitas vezes, né? A minha avó não lia, mas eu nunca desenvolvi a habilidade de fazer crochê, por exemplo, e a inteligência da minha avó, matemática, artesanal, para fazer uma toalha de crochê em uma semana, era algo assim que me provocava, sabe, a sensibilidade. Então, depende do que você considera inteligência, né? Se a inteligência te der a possibilidade de desenvolver uma habilidade específica, tem pessoas que têm inteligência em determinada área e ignorância em outra. E nenhuma é mais ou menos importante. São inteligências. Mas por que eu falo isso? Pense na palavra inteligência. A inteligência é o processo de interleger aquilo que está armazenado no seu interior por meio da experiência de vida ou por meio de formas teóricas, ou seja, leitura, né? Isso é inteligência. Então, aquilo que eu sou capaz de ler no meu interior constitui a minha inteligência. Então eu posso ter retórica, né? E a retórica se tem a partir dessa teoria acumulada. Posso ter uma inteligência provinda da prática, eu viajo bastante, eu desenvolvo habilidades. Isso é inteligência. Agora pense só, se inteligência é a capacidade que eu tenho de interleger, ler o que está no meu interior, né? Quando a minha subjetividade, ou seja, subjetividade e inteligência estão muito próximas. Porque eu também posso adquirir todas essas informações, mas aquilo que eu subjetivo, que eu trago para dentro de mim, me provoca questionamento e eu romper com essas informações que foram absorvidas. Mas inteligência e subjetividade estão muito próximas, né? São uníssonas. Pense como é a minha subjetividade a partir do momento que a minha inteligência se forma por meio desse processo de governança. Aquilo que eu vou ouvindo, que eu vou aprendendo como certo, como moralizante, como valor de juízo. O que você pode, o que você não pode. O que você é, o que você não é. A administração dos corpos, ela se dá a partir do momento, né? E Foucault chama isso de corpo dócil, quando você estagna, quando você acredita que aquela é a verdade verdadeira e única. E aí você se torna uma pessoa reflexiva, porém utilitarista. Eu sei disso para usar para isso.
Já, né, a reflexão crítica, ela sempre questiona. Eu sei disso para quê? Uso isso para quê? Farei isso como e por quê? O que eu faço, porque eu faço, a quem eu sirvo. Se esse questionamento não acompanha essa subjetividade, esse processo de interleger, eu posso ter uma reflexão utilitarista, mas eu posso também ter uma reflexão crítica, né? Então esses sujeitos, eles são formados a partir desse discurso de poder, e é possível sim, né, você fazer uma avaliação por meio das narrativas nas redes sociais, de como a sociedade, um determinado grupo pensa, né, se de forma utilitarista ou de forma crítico-reflexiva. Então, só para a gente entender, né? As provas de concurso possibilitam isso, né? Você faz uma pergunta, de repente, você quer que o aluno aborde segundo um referencial bibliográfico, né? Então você consegue avaliar o poder de abstração de determinada leitura que aquele aluno fez e como ele adequa esse poder de abstração para responder algo que muitas vezes, de fato, é incumbido de um cabedal ideológico bastante significativo. Os questionários socioeconômicos também. Eu faço uma avaliação de como as pessoas estão e de onde elas vêm, né? Eu marco de qual bairro eu sou, e de repente é um bairro extremamente periférico, mas quantas televisões eu tenho, se eu tenho carro, quantos cômodos tem na minha casa. É possível analisar, inclusive, né, se esse bairro tem se desenvolvido, se o índice de desenvolvimento humano tem evoluído ou não, se estagnou, se empobreceu. Então tudo isso é possível ser feito, né, por meio da avaliação dos sujeitos e do conteúdo que ele traz consigo nesse processo de inteligência. Por quê? Porque essa subjetividade, essas identidades que se formam ao longo do tempo e que contribuem para esse sistema de governança, tem uma relação muito íntima com aquilo que a gente chama de território. Território é toda a área demarcada a partir de processos, pode ser geográficos, né, territoriais de fato, eu vou lá e demarco uma área. Mas essa área ela também pode ser em viso perceptual. Ou seja, é uma área imaginária. Eu crio uma fronteira imaginária. E isso é bastante significativo quando eu penso em grupos sociais, né? Coletivos de negros, coletivos de homossexuais, coletivos de transexuais, coletivos de surdos, coletivos... Porque o que vai limitar a fronteira desses coletivos são os valores culturais, a matéria de luta, a ideologia proposta com o qual os membros se identificam e o poder de fala, né? E quando esses coletivos, só para entender um pouco, né? Quando esses coletivos, por meio da sua identidade constituída, quando esses coletivos, por meio dessa subjetividade, por meio dessa reflexão crítica, se opõem muitas vezes à reflexão utilitarista, para sociedades extremamente fascistas, né, eles se tornam um problema, porque eles questionam a ordem do poder. Eles querem um outro poder que não mais aquele determinado pelos aparelhos ideológicos do Estado como absolutos e corretos. É bastante interessante, o Edward Said, é um autor que eu tenho lido. Tem um livro dele chamado Freud e os Não-Europeus. O Edward Said traz uma discussão muito interessante, né, no qual ele vai dizer o seguinte: você já parou para pensar que quase toda a história do Ocidente é narrada a partir da concepção europeia de civilidade, de moral e de religião? Você já parou para pensar que os judeus, eles contrariavam essa ordem do poder e que por isso não só a Europa, como muitos grupos espalhados por toda a América e pela África, nutriram verdadeiro ódio aos judeus?
Você já parou para pensar que o Estado de Israel foi um território necessário para que o judeu tivesse historicamente uma origem territorial? Você já parou para pensar que, na verdade, Israel e toda a discussão que acontece sobre a faixa de Gaza, sobre a Palestina, foi o lugar onde se criou uma memória para o povo judeu. Olha como a constituição da memória, como essa questão do território e da fronteira, ela também ganha na administração dos corpos o status de história, né? Eu acho muito difícil falar em uma história natural, mas é interessante a gente pensar nisso, né? E as pessoas brigam muitas vezes e falam de Israel muitas vezes sem conhecer a dimensão política do problema, porque o modo como Israel é narrado para todo o Ocidente esbarra na concepção que a Europa, que os Estados Unidos têm sobre Israel. Não se leva em consideração a dimensão religiosa do povo do Oriente, não se leva em consideração a sua memória política e geográfica, não se leva em consideração os seus valores. O que eu quero dizer é que a administração dos corpos, ela esbarra na construção, né, muitas vezes em escala industrial, de uma memória que não condiz muito com a realidade. Vou dar um outro exemplo. Se você quiser se aprofundar nisso, Eduardo Said. Vale a pena. Só mais uma coisa antes de falar adiante. E o Eduardo Said vai dizer o seguinte: não é só o judeu que é considerado um estranho no Ocidente. A invenção do povo latino-americano. Você já parou para pensar que muitas vezes nos esbarramos dizendo assim: o berço da humanidade é a Europa? Será? E os povos ameríndios? E os incas, os maias, os astecas, os guaranis, os tupis, urubu-capor? O que você aprendeu sobre eles? Olha que interessante, quando se pensa em civilização, se remete à Europa. E esses povos que aqui viveram, normalmente são relatados, imaginados, representados como índios. Então a nossa memória, a nossa subjetividade em relação a essa memória que se construiu, ela é culturalmente construída e é preciso repensar. Essas fronteiras, elas são construídas também para facilitar, né, a administração dos corpos. E nesse sentido, tudo aquilo que não for europeu é menos evoluído. Tudo aquilo que não for europeu é menos inteligente. Tudo aquilo que não for europeu, né, esbarra na não compreensão a partir da nossa própria vivência. Não que eu concorde com isso, quero que você pense comigo sobre isso. E todas essas relações têm um único propósito. Se o sistema é capitalista, o gerenciamento econômico e economia não se trata apenas de dinheiro. Se trata de toda a produção cultural, se trata de toda a produção material, se trata de todo armazenamento, de toda a produção intelectual e de dinheiro. Então, só para você pensar, a palavra de hoje é a administração dos corpos. Qual o sentido da identidade, da subjetividade, como ela vem sendo formada, dos aparelhos ideológicos do Estado? Para falar tudo isso com vocês, óbvio, eu tive como referência o Eduardo Said e os não-europeus, Freud e os não-europeus, o corpo tópico do Michel Foucault, a vida psíquica do poder, da Judith Butler, política e história do Louis Althusser,
O Nascimento da Biopolítica, do Michel Foucault. Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Subjetividade e Verdade, do Michel Foucault. E O Governo de Si e dos Outros, do Michel Foucault. Espero ter contribuído e próximo encontro. Um abraço.